Boa tarde, sejam bem-vindos. Hoje, 24 de outubro de 2025, iniciamos mais uma reunião semanal da programação da operação. Meu nome é André Negreiros e serei o facilitador da reunião de hoje. Nossa reunião é dividida em três blocos, entre eles teremos o intervalo. E após cada intervalo serão respondidas as perguntas que forem enviadas pelo chat. Vamos começar as apresentações do primeiro bloco, onde serão abordadas questões relativas à previsão meteorológica, previsão hidrológica e operação hidráulica. Vamos iniciar a primeira apresentação sobre previsão meteorológica. Passo então a palavra para G. Anderson. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Compartilhar aqui. Bom, acredito que todos já estejam vendo. É, então, iniciando aqui pelas condições de tempo dessa semana, a gente teve aí a passagem de uma frente fria que passou pela região sul, sudeste e chegou ao litoral da Bahia. Essa frente organizou a precipitação no país e gerou precipitação em torno da média em quase todas as bacias de interesse do SIM, com exceção da região sul, que ficou abaixo da média. Com relação à temperatura máxima, né, em média, houve um declínio na temperatura nas capitais do sul, sudeste, Campo Grande e Salvador. E com relação às outras capitais, teve estabilidade. É, com relação à radiação solar, a gente teve um declínio na radiação solar na Bahia, no Piauí e no Maranhão, devido à atuação da frente fria nos últimos dias, e tivemos uma elevação da radiação solar no centro-sul do país, devido ao predomínio de céu claro após a passagem da frente fria. Com relação aos ventos, tivemos um declínio na velocidade do vento no interior da Bahia e do Piauí. Com relação à previsão de precipitação, temos a previsão da passagem de mais uma frente fria aí nessa semana, essa próxima semana, e essa frente fria deve chegar até ali o litoral do Espírito Santo. Daí está previsto precipitação ali mais para a região sul, uma parte do sudeste, e pancadas de chuva lá na região norte, mais ali na região do Madeira e Tapajós. Com relação à previsão de temperatura máxima, radiação solar e vento para a próxima semana, temos aí uma sinalização de elevação para Belo Horizonte e declínio para Porto Alegre. Com relação à radiação solar, a gente tem previsão aí de elevação ali para Bahia, para o Piauí e para o Maranhão, e estabilidade nas demais regiões. Com relação à, à geração eólica, né, a gente tem aí uma sinalização de elevação na velocidade dos ventos lá para a região Nordeste. E era isso que eu tinha para apresentar. Passo a palavra aí para o André. Obrigado pela apresentação, G. Anderson. Dando continuidade, convido André que fará a apresentação sobre previsão hidrológica. Boa tarde, André. Obrigado. Boa tarde a todos e todas que estão assistindo. Vou compartilhar aqui o material. Bom, falando um pouquinho sobre previsão hidrológica, vou fazer primeiro um macro dos subsistemas, iniciando aqui pelo subsistema Sudeste e Centro-Oeste. Tem mantido assim um movimento ali de estabilidade para todo o período observado desde agosto, de uma leve recessão para algumas leves subidas também. E agora, para essa semana prevista, foi observada ali uma leve ascensão com uma recessão também na metade ali da semana, para também para o fim da semana já ter essa leve ascensão, representando ali para o subsistema 58% da média no percentil 4 do histórico. Falando um pouco sobre as bacias do Sudeste e Centro-Oeste, a gente consegue observar ali a Bacia do Grande,
a Bacia do Paranapanema, a Bacia do Paraná, todos com o comportamento similar, ali estando ali um movimento de subida, estaria por uma leve recessão e também para o fim da semana já tendo ali uma expectativa de subida para o último dia previsto. É, falando sobre a Bacia do Grande, ali apresenta ali mais ou menos 46% da média para o previsto do mês, apresentando ali o percentil sexto do histórico. Para a Bacia do Parapanema ali tem o 46% dessa média, representando o percentil 15 do histórico. Para a Bacia do Paraná, representando ali 61% dessa média, o percentil 13º do histórico. Falando um pouquinho sobre o Sul agora, durante o período desde agosto até outubro, assim, foi observado muitos períodos que estavam acima dessa média. Agora já tem tido ali um período desde outubro, mais ou menos 18 de outubro, que tem caído e estando abaixo da média, representando por último dia ali que temos observado 73% dela. A expectativa para essa semana operativa é que ele mantenha essa recessão com uma leve subida assim para o final dessa semana operativa, representando ali 88% dessa média e o percentil 51. Falando especificamente das bacias do Sul, a gente pode ver a bacia do Iguaçu, Uruguai e Jacuí. Para a bacia do Iguaçu, já tem se observado ali um movimento também de recessão para essa última semana operativa, apresentando ali mais ou menos 90% dessa média, e o percentil 51. É esperado também que para o fim dessa semana operativa se tenha uma leve aumento ali para a bacia. Para a bacia do Rio Uruguai é bem parecido o comportamento à bacia do Rio Iguaçu, estando ali abaixo da média também, com um movimento de recessão e uma leve ascensão, apresentando ali 91% dessa média e apresentando o percentil 54 do histórico. Para a bacia do Rio Jacuí, para o previsto para essa semana, para o início dessa semana, mais ou menos uma estabilidade, por uma leve ascensão para o fim dessa semana operativa, apresentando ali 85% dessa média e o percentil 48 do histórico. Falando sobre o subsistema Nordeste, para todo o período observado ali desde agosto, já tem visto ali um movimento de estabilidade abaixo dessa média, né? Apresentando ali para o último período observado 31% dessa média, e para o previsto ali representando um movimento ali mais ou menos de estabilidade também, com 36% dessa média, representando o percentil quarto do histórico. Para o subsistema norte, a gente consegue ver também que para o período observado já vem se mantendo o movimento ali de recessão, apresentando ali para esse último período observado 56% dessa média, e para a semana prevista já é observado também uma leve recessão, com 51% dessa média prevista para o mês, apresentando ali o percentil 4 do histórico. Especificamente falando sobre a bacia do Rio Tocantins, já estava sendo previsto ali desde o início de outubro, mais ou menos uma leve ascensão dessas zenas, apresentando ali no final do período observado 57% dessa MLT, e para os próximos para a semana operativa já é previsto ali uma leve recessão, caindo ali para 46% previsto, né, dessa média, representando ali o percentil 2 do histórico. Falando mais sobre o macro das bacias do SIM, especificamente por regiões, falando ali sobre o subsistemas Sudeste, também o Sul, todas ali estão previstos ali para uma previsão entre 40% e 80% dessa MLT, as bacias do Rio Uruguai, Jacuí, as bacias do Paranapanema, Paraná. Olhando mais para a região nordeste do Brasil, um pouco mais também no meio, assim, com a bacia do Rio Tocantins e do São Francisco, todas também estão ali com uma previsão abaixo de 40% dessa média, né? Olhando mais para o norte, a expectativa é que na Madeira ali esteja entre 80% e 120% dessa MLT, a bacia do Rio Jari também, e a única que está ultrapassando ali, ficando entre 120 e 160 dessa MLT, é a bacia do Rio Coroaúna. Falando um pouquinho agora sobre o previsto no aspecto geral do mês, né, para os subsistemas. No Sudeste, a gente consegue observar de setembro para esse mês de outubro, né, o previsto é que tem ali um leve aumento dessas zenas,
Para o sul, já é esperado agora uma leve recessão, mas com um pouco de estabilidade também, e para o norte e nordeste se mantém ali parecido com o que já estava sendo observado em setembro. Falando um pouco sobre as revisões e o que foi previsto no PMO também, nessa figura aqui da direita, a gente consegue observar que para o sul, essa primeira linha azul clara, que foi previsto no PMO ali o 95% da CMLT, na Rev 1 foi visto ali um aumento com um declínio em cada Rev, para essa última foi observado ali 88% da CMLT, né? Um comportamento similar foi visto ali também em relação ao norte, com um previsto 57, depois na Rev 1 um leve aumento, e foi assim, caindo agora para 51 nessa última revisão. Sobre os outros subsistemas, tanto o Nordeste quanto o Sul ali o Sudeste e o Nordeste, desculpa, foi previsto ali no PMO 65 e agora nesse última revisão também já tem tido um aumento para cada um, e está representando ali 58%. No PMO do Nordeste ele foi previsto 51, com uma leve exceção e estabilidade também para a previsão em cada revisão, representando ali 36% da CMLT nessa última revisão. Bom, obrigado a todos. André, te passo a palavra de volta. Obrigado aí, Xará, pela apresentação. Passo agora a palavra para Leonardo, que fará a apresentação sobre a operação hidráulica. Obrigado, André. Muito boa tarde a todos e a todas. Eu vou projetar a minha tela. Eu imagino que já estejam vendo. Opa, tem que trocar aqui. Só um segundo. Pronto. Agora sim, vocês já devem estar vendo a minha tela. A apresentação de hoje é bem curtinha. A gente começa falando um pouquinho aí das as salas de crise e acompanhamento capitaneadas lá pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA. Essa semana a gente só teve a agenda do Paranapanema, então o último que aconteceu foi agora dia 22/10, a próxima está marcada do dia 25 de novembro, tá? Na próxima semana a gente tem Sala do Paraná, dia 30/10, São Francisco marcado aí para o iniciozinho de novembro, dia 4 de novembro, Tocantins só em dezembro, no início de dezembro, dia 3, região Sul também, 17 de dezembro, e a região Norte também no iniciozinho do mês de novembro, no dia 6. E o Pantanal também ali começando no dia 7. Essas reuniões são gravadas e são disponibilizadas no portal da ANA, da agência, lá no canal do YouTube da agência, tá bom? Então, vocês podem recapitular cada participação do ONS nessas salas. Para o Panema, essa semana, no dia 22, a gente levou um pouquinho da política operativa e do que é esperado de expectativa do armazenamento nos reservatórios. Jurumirim, Chavante, Mauá e Capivara. Jurumirim, a expectativa de defluência ali é em torno de 90 metros cúbicos por segundo. Chavantes, o valor médio de defluência que a gente espera para esse período é em torno de 159, 160 metros cúbicos por segundo, aproximado. Mauá, uma vazão defluente média em torno de 128 metros cúbicos por segundo, e Capivara, um pouquinho mais, com 521 metros cúbicos por segundo, tá? O horizonte de simulação foi do dia 21/10 até o final de novembro, dia 30 de novembro, e a afluência, né, a considerada na simulação, vem do modelo SMAP do ONS, com a previsão de chuva estendida do modelo SMWF, tá? No gráfico embaixo a gente tem exatamente o que é esperado com essa política operativa e com essa afluência que foi estimada na data da simulação. Então, Jurumirim, na cor azul, estaria partindo ali de 51% e tendendo consumir os recursos armazenados, descendo um pouquinho para 48% no final de novembro. Chavante, um comportamento similar, 48 indo para 44, e Capivara, já mais ajusante da bacia, já no final da cascata, a gente tem ele saindo de 45 e tendendo a ir para 40% do seu volume útil. Já Mauá, no Rio Tibagi, bem na cabeceira, a gente tem um comportamento um pouquinho menor, é um reservatório menor também, em relação aos outros três, saindo aí de 69% do seu volume útil, e dependendo da política operativa e da precipitação que ocorrer na bacia, com o aumento das vazões, é esperado que esse reservatório lá no final de novembro esteja aí próximo do seu volume máximo, tá bom? Na simulação indicava aí 98% da capacidade máxima do reservatório.
Passando agora aqui para falar um pouquinho de Jupiá Porto Primavera, minha colega na semana passada já informou que a gente tinha uma política de redução dessas defluências. Jupiá vem operando ali perto de 3.380, 3.000, um pouquinho acima de 3.300 metros cúbicos por segundo, e Porto Primavera vem trabalhando aí perto da sua mínima também, 3.964 metros cúbicos por segundo, tá? A redução de Jupiá aconteceu no dia 17, na sexta-feira passada, e Porto Primavera, essa redução aconteceu no dia 18. É esperado que a gente fique nessa política operativa até que, enquanto as condições sistêmicas permitam essa condição, ou até que seja atingido aí o limite do FSALH previsto lá no FSALH 6967 de 2024, onde a defluência mínima de Porto Primavera, no valor de 3.900 metros cúbicos por segundo, se encerra no dia 31/10, no finalzinho do mês. Então, é esperado que se mantenha essa política operativa enquanto houver condições sistêmicas ou até o atingimento do limite aí declarado no FSALH, tá bom? Era isso que eu tinha para apresentar hoje, eu agradeço a atenção de todos. André, eu devolvo a palavra e fico à disposição para eventuais questionamentos. Obrigado, Leonardo, pela apresentação. Vamos agora fazer um intervalo. Quando retornarmos, iremos responder a primeira bateria de perguntas e, na sequência, daremos seguimento à apresentação do segundo bloco. Brevemente retornaremos. Boa tarde mais uma vez. Estamos de volta com a reunião semanal da programação da operação. E antes de iniciarmos as apresentações do segundo bloco, vamos responder as perguntas recebidas pelo chat. Tá? A primeira pergunta é de João Viana, da GNA. Olá, boa tarde. Como o ONS está enxergando a flexibilização da defluência mínima de Porto Primavera para 3.900 metros cúbicos por segundo? Gostaria de saber se esses valores entrarão no DEC de novembro. Obrigado. Outra pergunta de Gabriela do Couto, da Mercúrio Partners. A restrição hidráulica de Porto Primavera pelo FSRH 6967 restringe a vazão defluente mínima para 3.900 metros cúbicos por segundo e possui vigência até 31/10/2025. Gostaria de saber se já há algum posicionamento do agente solicitante, se haverá a manutenção dessa vazão ou se o valor retornará a 4.600 metros cúbicos por segundo a partir de novembro. Quem vai responder essas perguntas é Leonardo. Obrigado, André. Agradeço ao João e à Gabriela por poder ter a oportunidade de esclarecer um pouquinho das dúvidas sobre Porto Primavera. Eu falei um pouquinho na apresentação. Hoje a gente tem dois movimentos acontecendo sobre reduções do Baixo Paraná. A gente teve uma solicitação do ONS na última reunião do CMSE, onde solicitou flexibilidade operativa, tá? A gente ainda aguarda deliberação do CMSE, aguarda a deliberação para que tenha os documentos para que se possa solicitar a flexibilidade da defluência mínima lá de Porto Primavera, tá? Em paralelo, a ANA, com a sua resolução, cumprindo os seus tempos, seus ritos, ela estabeleceu uma resolução para o Baixo Paraná, que vocês conhecem, vocês sabem, está em consulta pública e que deve findar ali no início de novembro, tá? A ONS tem colaborado, tem estudado e avaliado essa resolução e vai, no momento certo, comunicar, fazer as principais contribuições com relação à resolução, tá? O que a gente tem hoje, esse FSLH 69, 67, ele encerra no dia 31/10, então, a partir do 31/10, fica valendo o que a gente tem de estrutural, o valor de 4.600 metros cúbicos para Porto Primavera. Então, até o presente momento, como não há deliberação do CMSE e não há resolução da ANA, não há, e finda o FSLH 6967, a expectativa, que se seguir assim, é que não esteja contabilizado esse valor de 3.900 metros cúbicos por segundo de defluência mínima para essa usina, tá? Até a não ser que o agente, nessa semana, entenda que há uma flexibilidade e reduz, mas isso a gente não tem documentação para isso, a gente não tem nem deliberação do CMSE e nem resolução ANA que estabeleça esse valor de mínima, tá bom? André, eu devolvo a palavra e fico à disposição para outras dúvidas. Obrigado, Leonardo. As demais perguntas recebidas vamos deixar para responder após os temas da apresentação e após o segundo intervalo, tá? Agora vamos dar o seguimento às apresentações do segundo bloco, onde serão abordadas questões relativas à previsão de carga para o PMO,
e os limites elétricos e principais intervenções elétricas. Convido agora Carlos, que fará a apresentação sobre a previsão da carga para o PMO. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Vou compartilhar a tela. Só um minuto. Imagino que todos consigam ver a minha tela. Bem, vou iniciar a apresentação da previsão de carga para a programação semanal. Essa é a quarta revisão do mês de outubro e, como de praxe, eu vou começar falando sobre as premissas meteorológicas. Então, iniciando com o subsistema sul. A gente pode ver aqui nessa semana as capitais do subsistema que compõem o subsistema sul tiveram declínio nas temperaturas máximas em Curitiba e das mínimas em Porto Alegre. E para a próxima semana, a sinalização é de declínio nas temperaturas máximas em Porto Alegre e estabilidade nas demais capitais. Já no Sudeste e Centro-Oeste, semana atual, declínio nas temperaturas extremas, máximas e mínimas em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Esse é um ponto que foi bastante determinante para a carga dessa semana. Então, foi o subsistema que é o subsistema com maior relevância em relação à questão numérica, né, em questão de carga, e que teve a maior variação. Então, fator importante que eu vou falar no próximo slide. E para a próxima semana, nós tivemos a sinalização de elevação das temperaturas máximas em Belo Horizonte, e das mínimas em São Paulo e Rio de Janeiro e totais de precipitação, menores totais de precipitação nas capitais do Centro-Oeste. E por fim, no Norte e no Nordeste, semana atual em declínio das temperaturas máximas em Salvador e pancadas de chuva em pontos isolados da região norte. E para a próxima semana, temperaturas estáveis, redução da precipitação na região no norte, nos estados da Bahia, Piauí e Maranhão. Então a gente vai ver que norte e nordeste contrastam bastante com os subsistemas sudeste, centro-oeste e sul, muito por conta de ser um período, nós estarmos num mês de transição e aí a gente consegue ver muito claramente a variação que vem ocorrendo semana a semana. Então, esse é um fator bem importante. E aí a gente pode ver no quadro acima nos valores de carga do Sistema Interligado Nacional. Então, a gente vê que para essa quarta semana nós temos uma expectativa de fechamento de 77.593 megawatts médios, que novamente contrasta bastante com as semanas 1, 2 e 3, mais com as semanas 2 e 3. Então, isso gerou um desvio de 3,55, ou seja, a carga ela veio por baixo, né, em relação às nossas previsões. E muito disso está relacionado, como eu falei anteriormente, principalmente em relação ao subsistema Sudeste e Centro-Oeste. E aí, para a quinta semana, já adiantando um pouco, né, foram feitas atualizações nas quais a carga ficasse num nível mais próximo da quarta semana, visto que a previsão meteorológica ela não difere tanto da semana 4 é, versus, né, ao que foi verificado, ao que foi observado nessa quarta semana, versus o que está sendo sinalizado para a quinta semana. Então, é um ajuste mais para manter um nivelamento de carga. Então, foi feito essa, essa revisão na casa dos 3%. E aí, quando a gente olha a revisão do PMO versus o PMO original que foi feito no final do mês passado, nós temos uma variação de menos 4,39, muito por conta dessa questão de ser um mês de transição em que ocorrem muitas incertezas, principalmente nas capitais que compõem o Sudeste e o Sul. Bem, vou passar aqui para análise por subsistema. Vamos lá. E aí a gente pode ver aqui na quarta semana uma variação muito forte da terceira para a quarta semana. Então, a quarta semana com uma expectativa de fechamento de 42 mil e na terceira semana com um fechamento de 45.780. Então, quase 4 gigas de diferença. Então, uma diferença muito relevante. Ou seja, a carga foi fortemente teve uma resposta muito forte a essa questão de temperatura terceira versus quarta semana. Então, esse é um fator que foi preponderante, junto com a questão de um feriado. Nós tivemos o Dia do Comércio no dia 20 de outubro, que impactou o Rio de Janeiro, né? Claro que é um dia,
mas também é um outro fator que corrobora esse resultado de 42 versus a terceira semana em 45. E para a quinta semana, foi feita uma revisão na casa dos 4,5%, né, trazendo a carga para um nível de 43.719 megawatts médio, muito levando em consideração as premissas meteorológicas e também para trazer a carga para um nível adequado, né, quando a gente faz esse comparativo de quinta versus quarta semana. Bem, olhando o comparativo PMO versus revisão do PMO, a gente vê que a revisão está bem mais para baixo, então existe essa diferença de menos 5,72%, que corrobora bastante a variabilidade de temperatura e as incertezas que a gente tem para esse mês. E o interessante é a gente olhar esse quadro abaixo. Então, a gente tem esse quadro abaixo das revisões, ele é mais interessante a gente comentar quando a gente está mais nas últimas revisões, que a gente consegue ver toda a trajetória que foi feita em relação a cada semana. Então, a cada semana que passa, as nossas previsões elas mudam muito por conta das informações meteorológicas que nós temos. Então, a gente vê essa diferença quando a gente tem a primeira revisão, para, por exemplo, para essa quarta semana, versus a quarta revisão, que é o valor que está se verificando agora com um valor muito inferior. Então, esses são fatores que corroboram essa variação de 5,72%. Passando agora para o Subsistema Sul, também seguindo um pouco desse argumento do Subsistema Sudeste e Centro-Oeste, na questão da carga, né, do comportamento da carga para esse mês. Então, a gente pode ver um desvio de menos 3,25%, com uma expectativa de 2.723, saindo um pouco do eixo dos 13.000 nas semanas 1 a 3. E os mesmos pontos eles são colocados, né? A gente fez um ajuste, né, uma revisão para baixo nessa quinta semana para adaptar a carga à quarta semana, deixar num nível mais próximo, até porque as premissas meteorológicas nos colocam nesse mesmo patamar, fazendo com que faça sentido, né, a carga da quarta e quinta semana estarem relativamente próximas. E, novamente, a gente consegue ver no quadro abaixo o comportamento da carga, né, porque existe uma variação de 5,75 da nossa revisão zero versus a revisão do PMO. Então, isso a gente consegue ver desde a primeira revisão como foram feitos os ajustes semana a semana e como a gente tem e como isso tem sido, como isso tem se verificado, né? Então, eu acho que é um bom indicativo para a gente analisar esses dois subsistemas. Vou passar agora para o subsistema Nordeste. O subsistema Nordeste, que é o oposto o Norte e o Nordeste acabam sendo mais o oposto do Sul e do Sudeste e Centro-Oeste. Então, a gente pode ver um pequeno desvio de 1,53%. A gente vê que da segunda até a quarta semana, a gente vê que a carga tem vindo um pouco mais por cima em relação às nossas previsões. E da primeira até a terceira semana, a carga ela estava numa crescente. Então, nessa quarta semana, praticamente igual, né, a terceira semana, então deu uma estagnada. Então, acho que isso é um fator que é bastante relevante a ser comentado. E dada também a baixa diferença semana versus semana de questão de temperatura, precipitação, o ajuste para essa quinta semana ele acaba sendo muito menor. Então, a gente pode ver que a carga da quinta semana, ela fica revisada no valor de 13.961. E aí, quando a gente faz esse comparativo de revisão do PMO versus PMO da revisão zero, o PMO original, essa variação ela é muito pequena, né? Uma variação que está na casa dos 1,6% e também corrobora o argumento desse quadro abaixo das revisões, que são ajustes e são atualizações que são mais sutis em relação aos outros subsistemas. Por fim, o subsistema norte tem se mantido, muito próximo, né, nessa casa de 8.900, 8.800 megawatts médio. Então, não foi diferente para essa quarta semana. Esse valor de expectativa de fechamento está em 8.808. Para a quinta semana não foi feito nenhum tipo de atualização, então ficou praticamente igual à quarta semana, muito por conta dessas premissas
que não tem se alterado muito no mês de outubro. Então, quando a gente faz novamente o comparativo de variação, a gente pega uma variação muito pequena, né, do início eh, da revisão zero do PMO versus a nossa revisão do PMO, ficando em 0,4%. Bem, era isso que eu tinha para apresentar. Eu devolvo a palavra para você, André. Obrigado. Obrigado, Carlos, pela apresentação. Agora, farei a apresentação sobre os limites elétricos e principais intervenções elétricas. Minuto que eu vou compartilhar a tela. Então, imagino que estejam vendo aí a apresentação. Então, vamos lá. É, primeira intervenção, né, destaque, é na área Minas Gerais, que é a linha de 500 kV Itabira 5, Presidente Juscelino, Circuito 2, né, a intervenção 63.93525. Está previsto para o sábado, das 6 às 9 horas. E é uma manutenção corretiva para sanar a anomalia térmica na chave seccionadora. Então, essa intervenção, ela limita o fluxo Nordeste-Sudeste em 7.200 megawatts e o recebimento Sudeste-Centro-Oeste em 11.200 megawatts. A próxima já são nas interligações Norte-Nordeste e a Barra Governador Valadares 6.000 Valadares 6, 500 kV. Está prevista para acontecer das 9 horas às 17 do sábado, dia 25/10, e das 6h30 às 17 horas do domingo. E o motivo é que essas obras são associadas à integração da linha Governador Valadares 6, Capelinha 3. E a restrição é o fluxo Nordeste-Sudeste, limitado a 6.200 megawatts. Também o conjunto fotovoltaico Arinos 2, de 500 kV, limitado a 360 megawatts. E o conjunto fotovoltaico Janaúba, mais o fotovoltaico Vista Alegre, mais eólico Serra das Almas 2, 500 kV, limitados a 800 megawatts. Temos também a linha 500 kV Maribondo 2, Araraquara, circuito 1. Está prevista na segunda-feira, das 7h30, e vai até às 17 horas da sexta-feira, né, dia 7/11. E aqui o motivo é a modernização de paredes corta-fogo. E para que esse sistema suporte perda simples na área de 500 kV, deverão ser monitoradas as seguintes restrições, que são os bipolos de madeira com fluxo menor do que 2.000 megawatts, recebimento sul menor do que 7.000 megawatts, e o bipolo Xingu estreito mais Xingu terminal Rio menor ou igual a 6.000 megawatts. E temos também o disjuntor 9712 da SS Serra da Mesa, está previsto das 8 horas do dia 20, segunda-feira, até as 6 horas do dia 27. E aqui é o retrofit de proteção da linha de 500 kV Serra da Mesa Grupo 2, e a restrição é o fluxo norte-sul menor do que 3.200 megawatts. Temos a barra de 500 kV da UHS Sobradinho, a barra 1, que vai das 7 horas às 17 dos dias 25 e 26, são os próximos sábado e domingo. E para realizar teste de integração entre as juntores 15 Zulu 5, 95 Zulu 5 e a barra, né, 05 Bravo 1, e as restrições são o fluxo Nordeste-Norte menor do que 5.200 e o fluxo Nordeste-Sudeste menor do que 7.000 megawatts. Também temos a intervenção na linha de 500 kV Gurupi Serra da Mesa, circuito 2, previsto das 9 horas do sábado às 6 horas da segunda-feira, para fazer a retrofit das proteções da linha
E com isso a gente tem a restrição do fluxo norte-sul menor do que 2.700 megawatts. Também temos a linha de 500 kV que já dá Fortaleza 2, das 7 às 17 horas do dia 26, que é o domingo, para fazer a substituição do sistema de monitoramento de temperatura do reator 05 Uno, da fase A no terminal da subestação de Fortaleza 2. E com isso a gente precisa restringir o fluxo nordeste para o norte, menor do que 4.800 megawatts. E por fim, temos a par da subestação Presidente Dutra, banco capacitor série, na realidade, que está previsto das 8 do dia 25 às 17 do dia 26, e para fazer manutenção corretiva nessa compensação série. E aqui, devido a essa atividade, precisa restringir o fluxo nordeste por norte menor do que 6.000 e o fluxo nordeste para o sudeste menor ou igual a 8.000 megawatts. Então, pessoal, com isso, a gente finaliza as apresentações desse bloco e vamos para o intervalo e retornamos com as apresentações do terceiro bloco. Até já. Boa tarde mais uma vez. Estamos de volta com a reunião semanal da programação da operação. E antes de iniciarmos as apresentações do terceiro bloco, vamos responder a pergunta recebida no chat. Então, a pergunta veio de Diogo Almeida, que é estudante, né? No início do mês, o Sul tinha apenas ENAs previstas acima de 100% do MLT. Essa redução é por conta de algum efeito da Laninha? Quem vai responder essa pergunta é Gé Anderson. Obrigado, André. Obrigado, Diogo, pela pergunta. A questão é que o fenômeno Laninha ele acabou de se estabelecer e ele requer um tempo para começar a interferir nos padrões atmosféricos. E aí o que houve foi uma superestimativa na previsão de chuva por parte dos modelos numéricos, e por isso foi observada uma redução na previsão de ENA. Devolvo a palavra aí para o André. Obrigado, Gé Anderson. E as demais perguntas recebidas vamos deixar para responder no próximo bloco. E iremos iniciar as apresentações do terceiro bloco, onde serão abordadas questões relativas a intervenções energéticas relevantes, resultados do PMO e política operativa. Agora vou passar a palavra para Rodrigo, que fará as apresentações sobre política operativa e os resultados do PMO. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Compartilhar minha tela aqui um segundo. Apresentar sobre as intervenções energéticas relevantes do período que compreende essa primeira semana operativa, de 25 de outubro a 31 de outubro. Lembrando que o nosso critério de relevância são os Gs que alterem limites sistêmicos e os Gs de grande porte. No subsistema Sudeste e Centro-Oeste, temos uma manutenção corretiva na UG3 da UHE Nova Vanhandava, programada entre o período de 26 a 27 de outubro. Também temos uma manutenção preventiva na UG5 da UHE de Furnas, no período de 26 a 27 de outubro. No subsistema Sul, temos uma manutenção preventiva na UHE Governador Ney Braga, programado para o dia 26 de outubro, e uma manutenção preventiva na UG3 da UHE Jaime Canet, programada para o dia 28 de outubro. Já no subsistema Norte, temos uma manutenção preventiva na UG1 da UHE Colíder para o dia 21 de outubro. E, por fim, para o subsistema Nordeste, temos uma manutenção na linha curta da usina de Itapebi, programado para o 27 de outubro. Entrando agora nos resultados da revisão 4 do PMO de outubro, aqui da primeira semana operativa, de 25 de outubro a 31 de outubro. Trago aqui, inicialmente, um ponto de destaque sobre a operação comercial, em relação ao despacho 3.115 de 2025, que é sobre o restabelecimento da operação comercial da UG2 da UHE de Itapebi. Então, com isso, já foi modelado o retorno dessa usina nessa revisão, no DEC do DECOMP. E agora, o custo marginal de operação, CMO, a gente percebe que teve uma elevação do CMO médio nos subsistemas Norte, Sudeste, Centro-Oeste e Sul, e uma diminuição no subsistema Nordeste.
E a gente percebe também que no sistema Sudeste, Centro-Oeste, Centro-Oeste e Sul, o CMO ficar equalizado nos três patamares de carga. O CMO médio foi de R$ 302,79. Já no subsistema Nordeste, ele ficou equalizado em relação aos outros dois subsistemas que eu já citei, na pesada e na média, apenas na leve, não ficou equalizado. O CMO ficou mais baixo, então com isso o CMO médio foi de R$ 257,13 por conta do atingimento dos fluxos de intercâmbio no patamar de carga leve dos fluxos FNES e FNS mais FNES. No subsistema Norte, o CMO médio foi de R$ 353,03 e ele ficou equalizado nos demais no subsistema Sudeste, Centro-Oeste e Sul apenas no patamar de carga média e leve. A geração termoelétrica, no subsistema Sudeste e Centro-Oeste, no total, teve uma geração térmica de 6.423, sendo 1.869 por ordem de mérito e 4.554 por inflexibilidade. No Sul, no total, foi de 1.303 megawatts, sendo 63 por ordem de mérito e 1.240 por inflexibilidade. No subsistema Nordeste, de 2.542 no total, sendo apenas 2 de inflexibilidade e 2.540 por ordem de mérito. No sistema Nordeste, no sistema Norte, no total de 2.990, sendo 1.814 por ordem de mérito e 1.176 por inflexibilidade. No SIM, no total, o despacho por geração termoelétrica foi de 13.258 megawatts. Sobre o comando de despacho das usinas AGNL, o modelo vai estar indicando um despacho ou não da ordem de mérito para a semana que compreende de 27 de dezembro a 2 de janeiro de 2026. E a gente percebe que o benefício GNL calculado pelo modelo de compra foi maior que o CVU das usinas, então nós tivemos o despacho antecipado para essa semana em todos os patamares de carga para as três usinas de Santa Cruz, Luiz Arremelo e Porto Sergipe. A energia armazenada, iniciamos o estudo no subsistema Sudeste Centro-Oeste com 45,6%, com uma expectativa de fechamento ao final do mês de outubro de 45,2%, e já para o mês de novembro, na média dos cenários, a expectativa é de fechamento de 43,8%. No subsistema Sul, iniciamos o estudo com 93%, com uma expectativa de fechar o mês de outubro com 92,1%, e para o segundo mês de novembro, na média dos cenários, a expectativa é de 77,6%. No subsistema Nordeste, iniciamos o estudo com 50%, com uma expectativa ao fechamento do final do mês de outubro de 48,8%, e no mês de novembro, na média dos cenários, 47,1%. No subsistema Norte, iniciamos o estudo com 76,7%, e a expectativa para o final do mês é de 68,4%. No segundo mês, na média dos cenários, a expectativa é de 55,4%. André, era isso que eu tinha para apresentar, com isso retorno a palavra para você. Obrigado, Rodrigo, pela apresentação. Passo agora a palavra para Amanda, que fará a apresentação sobre a política operativa. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Vou compartilhar minha tela. Acredito que todos já estejam vendo no modo apresentação. Então, novamente, boa tarde. Agora a gente vai apresentar os principais destaques da política operativa da última semana, de 18 de outubro até o dia de hoje, 24 de outubro, trazendo também o acompanhamento do DECEM na programação diária. Nesse slide, a gente apresenta uma análise gráfica comparativa entre os valores de CMO do DECEM e do DECOMP. No DECOMP, o CMO médio semanal foi de R$ 292,61 por megawatt-hora no subsistema Sudeste, Centro-Oeste e Sul, de R$ 291,86 o megawatt-hora no subsistema Nordeste e de R$ 345,20 o megawatt-hora no subsistema Norte. No DECEM, de maneira geral, os valores de CMO eles acompanham os valores de referência do DECOMP, destacando as principais diferenças.
CMOs reduzidos em todos os subsistemas na carga leve de fim de semana e também no vale de carga dos dias úteis, e CMOs diferenciados entre os subsistemas Norte e Nordeste em alguns períodos devido principalmente às limitações do fluxo de importação da área Roraima, o FLEC, conforme instrução de operação normal, do fluxo Nordeste-Norte, o FNEM, conforme instrução de operação normal e limitações impostas por SGIs vigentes ao longo da semana operativa, do fluxo Juscelino, conforme instrução de operação normal e SGI 52704 de 25 e 59075 de 25. Também do fluxo Bahia-Sudoeste, o FBASO, conforme instrução de operação normal, da limitação da transmissão nas linhas de 500 kV Barreiras 2 Buritirama e também do somatório dos fluxos na subestação de Santa Luzia 2, conforme instrução de operação normal. E, por fim, também do somatório dos fluxos Norte-Sudeste e Nordeste-Sudeste, o FNS mais o FNES, conforme instrução de operação normal e SGI 60398 de 25. As demais variações de CMO durante a semana operativa, elas decorrem do melhor detalhamento da carga, da rede elétrica e também da previsão de geração de usinas não simuladas no DCEM. Nesse slide, a gente apresenta os gráficos de box plot com os valores de CMO por barra para os 4 subsistemas para o dia de hoje, 24 de outubro. Apenas nos subsistemas Norte e Nordeste apresentam dispersão de resultados. Começando a análise pelo subsistema Sudeste, os outliers entre 6h30 e 8h30 e entre 14 horas e 15h30 são devidos à inequação para controle de carregamento da linha de 230 kV Itabira 4 e Itabira 5, conforme instrução de operação normal. Adicionalmente, os outros outliers ao longo do dia, eles são decorrentes do limite do somatório dos fluxos Norte-Sudeste e Nordeste-Sudeste, o FNS mais o FNES, conforme instrução de operação normal e SGI 60398 de 25. Já no subsistema Sul, os valores de CMO não apresentam dispersão de resultados e nem outliers. No subsistema Nordeste, os outliers entre 19h30 e 22h30 são consequência da limitação da transmissão na linha de 500 kV Jaguaruana 2 Pacatuba e também do somatório dos fluxos na subestação de Santa Luzia 2, conforme instrução de operação normal. Adicionalmente, os outliers entre 22 e 23 horas são influenciados pelo fluxo Bahia-Sudoeste, o FBASO, conforme instrução de operação normal. E, por fim, os demais outliers ao longo do dia são decorrentes do somatório dos fluxos Norte-Sudeste e Nordeste-Sudeste, o FNS mais o FNES, conforme instrução de operação normal e SGI 60398 de 25. Por fim, no subsistema Norte, os outliers ao longo do dia, eles são decorrentes das limitações de geração na UTE Jaguatirica 2, conforme SGI 63671 de 25, e também da limitação do fluxo de importação da área Roraima, o FLEC, conforme instrução de operação normal. Nesse slide, a gente apresenta o CMO por barra durante uma meia hora para o dia de hoje, especificamente no patamar de 6h30. A gente destaca novamente que apenas 30% das barras do SIM são mostradas e são observados CMOs mais reduzidos no subsistema Nordeste devido à limitação do somatório dos fluxos Norte-Sudeste e Nordeste-Sudeste, o FNS mais o FNES. Agora, a gente apresenta um comparativo entre DCEM e PDP para os 4 subsistemas, iniciando pela geração hidráulica. A gente observa que as diferenças em todos os subsistemas ocorrem devido à política operativa. Começando pela região norte, a geração do DCEM, de maneira geral, é superior à geração do PDP. No subsistema nordeste, de maneira geral, a geração definida pelo DCEM foi inferior à do PDP. E no PDP está sendo praticada uma operação minimizada com redução de geração na cascata do Rio São Francisco para atendimento à resolução da ANA. Na região sul, a geração do PDP é superior em relação ao DCEM, conforme possibilidade de alocação na carga, em função das condições hidrológicas.
E, por fim, na região Sudeste e Centro-Oeste, de maneira geral, a geração do DECEM é inferior à geração do PDP. Já com relação à geração térmica, foram observadas diferenças nas gerações do PDP em comparação com o DECEM, devido principalmente à declaração de inflexibilidade por parte dos agentes após a publicação do DECEM. Especificamente no dia 19 de outubro, foi verificada uma geração do PDP superior à do DECEM devido à redeclaração de inflexibilidade de GNA2. Com relação ao intercâmbio internacional, nessa semana operativa não foram programadas ofertas de intercâmbio internacional. Com relação às ofertas de resposta de demanda para essa semana operativa, houve acionamento nos dias 18, 22 e 23 de outubro. O montante máximo aprovado foi de 7 megawatts, com valor de R$ 300 o megawatt-hora na modalidade D-1. Nesse momento, a gente apresenta os gráficos com balanço médio por subsistema em patamares semi-horários programados para essa semana operativa. Iniciando pelo subsistema Sudeste e Centro-Oeste, ele apresenta um perfil importador de energia em todos os patamares. A geração é dimensionada para controle de nível e atendimento da ponta de carga nas usinas dos rios Grande, Paranaíba e Paraná, e também ocorre exploração dos recursos energéticos nas usinas das bacias dos rios Madeira e Telespires. Para o subsistema Sul, o perfil é predominantemente exportador, a geração fica dimensionada conforme a possibilidade de alocação na carga do SIM, realizando o controle de nível dos reservatórios em função das afluências verificadas e previstas. Já para o subsistema Nordeste, o perfil exportador de energia em todos os patamares, operação hidráulica minimizada, com redução de geração na cascata do Rio São Francisco, considerando que o reservatório de Sobradinho está na faixa de atenção. Por fim, para o subsistema Norte, o perfil importador em quase todos os patamares, à exceção do período de ponta de carga, com destaque para a elevação de geração hidráulica nesse período. A geração aí fica dimensionada para atendimento da ponta de carga. Nesse slide, a gente apresenta a distribuição do balanço no período de 18 de outubro a 24 de outubro por fonte de geração, onde 86% do despacho foi realizado por fontes renováveis. Dentre todas as fontes, 43% dessa geração é de usinas não despachadas centralizadamente, como as eólicas, fotovoltaicas, PCHs, PCTs e MMGD. E comparando com o período anterior, há uma diferença de geração total de quase 3 gigawatts médios. As maiores diferenças observadas entre as fontes de geração foram a redução de aproximadamente 700 megawatts de geração térmica, a redução de aproximadamente 1,7 gigawatts de geração hidráulica e a redução de aproximadamente 1 giga de geração fotovoltaica. Com relação à previsão de geração eólica para a próxima semana operativa, o menor valor médio está previsto para o dia 31/10, com aproximadamente 14,4 gigawatts médios. Já a maior média está prevista para amanhã, dia 25, com aproximadamente 20,2 gigawatts médios. Com relação à importação de energia, foram recebidas as ofertas da Argentina pela comercializadora Enel através de 5 blocos. Em relação à semana anterior, houve redução dos preços. E com relação ao Uruguai, foram recebidas ofertas de 9 blocos de importação pelas comercializadoras Enel, BTG Pactual e Bolt Energy. Todos apresentaram uma elevação de preços em relação à semana anterior, já que não havia sido realizada oferta na semana passada. Nesse slide, a gente apresenta o acompanhamento da curva de referência da UHE Tucuruí, atualizada até 23 de outubro. Observa-se que a curva prevista indicava um armazenamento de aproximadamente 56,92%, enquanto o armazenamento verificado encontra-se em 65,93%, cerca de 9,01% acima do previsto.
Esse armazenamento acima da curva de referência decorre principalmente da disponibilidade dos outros recursos energéticos e também da baixa carga líquida observada no período. A gente ressalta que mantém-se os objetivos originais de preservar a segunda casa de força para novembro e máximo deplecionamento até dezembro para minimizar avertimentos do próximo período úmido. Com isso, a curva de referência ela não será revisada. Nesse slide, a gente traz a política operativa para a próxima semana, iniciando pelo subsistema norte. A geração fica dimensionada para atendimento à ponta de carga, ao HE Tucuruí gerando para seguir a curva de referência. Para o subsistema nordeste, a operação segue minimizada, com redução de geração na cascata do Rio São Francisco, considerando o reservatório de Sobradinho na faixa de atenção. Para o subsistema sudeste centro-oeste, a manutenção da utilização dos recursos das bacias dos rios Grande, Paranaíba e Paraná, conforme necessidade de alocação para atendimento à ponta de carga e controle de nível dos reservatórios. Para o subsistema sul, a geração para controle do nível dos reservatórios em função das afluências e conforme possibilidade de alocação na carga do SIM. Com relação ao atendimento à ponta de carga, a folga de potência monitorada ela fica alocada preferencialmente nas usinas do Sudeste e Centro-Oeste. Existe baixa probabilidade de despacho térmico adicional e será realizado o acionamento das ofertas restantes de IRD disponibilidade no mês de outubro. Com relação à ocorrência de EVT para a próxima semana operativa, a expectativa de ocorrência de EVT, a exportação fica condicionada à avaliação diária. E com relação à exportação de energia para a próxima semana operativa, poderá ocorrer exportação de energia condicionada à validação elétrica e considerando os limites das interligações entre os subsistemas. Por fim, com relação às ofertas da portaria do Ministério de Minas e Energia número 88 de 2024, que visa operacionalizar as usinas térmicas em condição de maior flexibilidade como recurso disponível para a utilização do ONS no atendimento à ponta de carga do SIM, e que teve o prazo prorrogado pela portaria número 117 de 2025 até o dia 30 de abril de 2026, houve atualização das ofertas. Estão válidas as ofertas das usinas Porto PC em 1, Maranhão 4 e 5, Nova Venécia 2, conforme tabela em tela, e os preços indicados são referentes ao mês de outubro de 2025 e serão atualizados mensalmente pela CCE. Outras ofertas foram recebidas, mas ainda estão em tratativas de análise. Com isso, encerro minha apresentação, agradeço a atenção de todos e devolvo a palavra para você, André. Obrigado, Amanda, pela apresentação. Agora faremos mais um intervalo e, quando retornarmos, responderemos a última bateria de perguntas. Até já. Boa tarde mais uma vez. Estamos de volta com a reunião semanal da programação da operação para respondermos à última bateria de perguntas recebida pelo chat. A partir desse momento, o envio de perguntas pelo chat está encerrado e as perguntas que chegarem depois serão respondidas posteriormente pela área responsável. E outros questionamentos também podem ser enviados pelo Fale Conosco no site do ONS. Tá? A primeira pergunta que nós temos veio de Renato, da Trainer. E a pergunta é a seguinte: com relação ao deplecionamento da curva o HE Tucuruí durante o mês de outubro, o ONS praticou valores acima do planejado. Qual o motivo dessa política conservadora do ONS? Quem vai responder essa pergunta é a Amanda. Boa tarde, Renato. Obrigada pela pergunta. Conforme a gente apresentou, né, o armazenamento da usina de Tucuruí acima da curva de referência, ela decorre principalmente da disponibilidade dos demais recursos energéticos e da baixa carga líquida observada no período. Além disso, são mantidos os propósitos originais de preservação da segunda casa de força para novembro e máximo deplecionamento até dezembro para minimização dos vertimentos no próximo período úmido. É isso, André. Devolvo a palavra para você.
Obrigado, Amanda. Tem mais uma pergunta para você, de Gabriel Souza, da Gerdau. Olá. Levando em consideração a previsão de carga apresentada, como o ONS pretende agir com relação aos despachos de resposta à demanda estrutural e disponibilidade? Até o momento, só tivemos um despacho por disponibilidade esse mês. O ONS fará uso dos despachos adicionais, mesmo a previsão de carga estando abaixo de outras semanas deste mês? Se sim, quais dias? Obrigada pela pergunta, Gabriel. Também, conforme foi apresentado na parte de política operativa, na próxima semana ocorrerá acionamento das ofertas restantes do mês de outubro do produto RD Disponibilidade, e com relação aos dias que ocorrerá o acionamento dos produtos, a avaliação ela é realizada diariamente, considerando as previsões de cargas renováveis e outros recursos disponíveis. Devolvo a palavra para você, André. Mais uma vez, obrigado, Amanda. Temos também uma pergunta de Alexandre Melo, da Atlas Energia. Foram apresentados ganhos expressivos do RSU e do FBTA. Poderiam comentar, por gentileza, quais foram as principais motivações do ganho do FSU entre 600 megawatts e 1.000 megawatts? Obrigado pela pergunta, Alexandre. Essa questão, ela não foi apresentada nessa nossa reunião, né? Está mais relacionado aos estudos feitos pelo planejamento. Então, para que você obtenha uma resposta mais assertiva, a gente recomenda que ela seja encaminhado para o canal de atendimento do ONS, que ele vai encaminhar para a área responsável por essa pergunta, tá? Temos também uma pergunta de Michel Oliveira, da CPFL. Boa tarde. No slide 50 foi apresentado o CMO comparando os modelos DECEM e DECOMP. Notei que o subsistema norte apresentou picos significativos do CMO pelo DECOMP entre os dias 13 do 10 e 17 do 10, comportamento bem diferente dos demais subsistemas. Poderia explicar quais fatores específicos podem ter contribuído para essa variação tão acentuada no norte? Quem vai responder essa pergunta é Rodrigo. Obrigado pela pergunta, Michel. É, Conforme já foi esclarecido na reunião semanal passada, o motivo é o atingimento de uma restrição interna do subsistema norte, por conta de que está ocorrendo uma manutenção na UTE Jaguatirica, e com isso faz necessário um despacho térmico adicional, e com isso se eleva o CMO do subsistema norte. Obrigado, Rodrigo, pela resposta. E concluída a última bateria de perguntas e respostas, iremos encerrar a reunião semanal da programação da operação e na próxima semana terá a reunião do PMO. E a nossa próxima reunião será na sexta-feira, dia 7 de novembro. Em nome da equipe do ONS, agradeço a participação de todos os envolvidos e desejo uma boa tarde e um ótimo final de semana.